Pessoal, nossa aula está sendo gravada então a partir de agora, dia 30. Coloquei aqui dia 30, mas hoje na verdade é 31/7, tá bom? Então a gente está falando, pessoal, um pouquinho da expansão europeia e a conquista da América, beleza? Então, pessoal, algumas percepções da nossa aula de hoje, tá bom? Então, quando eu falo, pessoal, da expansão europeia e a conquista da América, nós temos que pensar na expansão marítima europeia se dando a partir dos séculos XV e XVI, certo? Pois bem, os pioneiros neste processo foram Portugal e Espanha, certo até aqui? Imagino que sim. Sempre que eu fizer uma pergunta e vocês não responderem, eu vou imaginar que está tudo certo. Então, pessoal, expansão marítima europeia, séculos XV e XVI, os pioneiros neste processo foram Portugal e Espanha. Até aqui tudo normal, até aqui tudo tranquilo. Estes estados europeus ficaram apoiados neste processo expansionista na classe mercante, ou seja, a burguesia. Quando eu falo desse segundo tópico, tópico em preto, o que ele significa para nós, pessoal? Significa que o processo das grandes navegações, ele ocorreu de fato por causa da burguesia, a classe mercante, né? A classe que promovia ação de mercado. E por que a burguesia estava interessada nesse processo de expansão marítima? Porque a burguesia, pessoal, ela queria aumentar o seu mercado consumidor, queria aumentar o seu mercado de influência comercial. Então a burguesia ela está procurando aqui novos mercados, ela está procurando lucratividade. Exatamente, ela está procurando lucratividade, certo? Então essa é a grande questão para nós. Olha lá, a burguesia primeiramente buscou mercados nas Índias e posteriormente na América, continente descoberto por Cristóvão Colombo. Então, pessoal, aqui nós estamos falando primeiro de uma busca por mercados, nós estamos falando de uma busca por fornecimento de produtos de grande valia, e depois, com a chegada à América, né, a gente vai falar um pouquinho do Pacto Colonial. Nessa retomada, que vocês têm ali a página 438 e 439, alguns tópicos que eu acho interessante discutir com vocês. Só para a gente recapitular. Então, o pioneirismo de Portugal se deu por 4 fatores. O primeiro fator que vai levar ao pioneirismo português dentro do processo das grandes navegações, então o primeiro fator que eu quero destacar com vocês foi que Portugal, vou até fazer sublinhado, promoveu a formação de um Estado centralizado precoce. Certo? Então, Portugal formou um Estado de forma precoce. O que isso quer dizer? Que enquanto todos os outros países estavam passando, né, todos os outros estados, passando pelaquela ideia do feudalismo, Portugal já era um estado consolidado, né, o condado portucalense,
lá 1137, 1143, né? A formação do Estado portucalense com Dom Henrique de Borgonha. A gente já leu isso, né? Já estudou. Então esse, pessoal, foi o primeiro fator que levou Portugal a este processo das grandes navegações de forma precoce, certo? Então nós vamos trazer essa primeira questão, certo? Eu estou aqui, pessoal, falando um pouquinho do terceiro, do quarto e do quinto parágrafo da página 438. Então a gente fala aqui da formação de uma monarquia precoce. Então Portugal começou a se desenvolver aqui a partir desse momento, beleza? Isso é o que eu quero que vocês tenham em mente. Esse é o primeiro ponto. Beleza? Eu estou procurando aqui uma outra questão para trazer para vocês visualizarem como os estados olhavam para esse processo das navegações, certo? Daí eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só localizar aqui no livro. Ah, não está aqui nesse livro. Achei que estava nesse, está em outro. Mas tudo bem, eu dou continuidade. Pessoal, Portugal também estava em uma posição geográfica favorável. Tá bom? O que quer dizer uma posição geográfica favorável? Portugal tinha tanto saída. Bom, primeiro de tudo, Portugal tinha saída para o Oceano Atlântico. E ela tinha uma saída de navegação que ao sul ela ia tanto para o continente africano quanto para o mar Mediterrâneo, que era o ponto de comércio. Os produtos que vinham para a Europa pelo mar Mediterrâneo e iam para o norte da Europa tinham como ponto de passagem obrigatório Portugal. Então Portugal estava numa posição privilegiada. Tudo tinha que se passar por Portugal. Se vocês olharem o mapa da página 439, vocês conseguem ver que quem vai do Mediterrâneo passa pelo Estreito de Gibraltar, que é aquele território entre a Espanha e a África. Para ir para o norte da Europa, tem que passar por Portugal. Portugal era um ponto de navegação obrigatório e tinha saída toda para o Oceano Atlântico, certo? Então, isso é bem importante para nós. Portugal também desenvolveu técnicas de navegação, ou seja, a escola de Sagres. O que é a escola de Sagres? A escola de Sagres, pessoal, ela não era uma escola conforme vocês conhecem, onde as pessoas se reúnem para estudar, não. A escola de Sagres era um ponto de encontro entre os navegadores, certo? E ali os navegadores eles se encontravam, desenvolviam tecnologias de navegação, trocavam experiências. Ali, pessoal, a gente viu o aperfeiçoamento da utilização da bússola, a utilização do astrolábio, que era um instrumento que auxiliava na orientação por meio das estrelas. Ali a gente viu um desenvolvimento maior do processo da cartografia, os mapas, certo? Isso tudo colocou Portugal à frente dos demais estados. Para finalizar tudo isso, Portugal ainda passou por uma ausência. Portugal passou por uma ausência de conflitos no século XV, os anos de 1400. Ou seja, enquanto
A Espanha estava expulsando os mouros, enquanto a França estava passando pela Guerra dos 100 Anos. Enquanto a Inglaterra passou pela Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas, Portugal estava num período de sossego. Portugal estando num período de sossego, pessoal, o que aconteceu? Ela conseguiu se dedicar às navegações, certo? E conseguiu desenvolver o seu sistema econômico, certo? Até aqui, pessoal, vocês conseguem me compreender? Ficou alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Carol, voltei para o bate-papo agora, deixa eu ler. Pro, não tem como você mandar o quadro por PDF para eu conseguir abrir pelo celular? Consigo sim, Carol, consigo sim. A hora que eu for postá-lo, eu posto por PDF, tá? Não tem problema não. Desculpa, eu não estava no bate-papo, por isso que eu não vi antes. Galera, conversem comigo. Vocês têm dúvidas? Está tranquilo até aqui? Beleza, Ana. Acredito que você responde então em nome da turma. Legal? Tayla também falou que não. Então tá bacana. Estou voltando aqui para minha tela do conteúdo. Oi, Ana, pode falar, eu ia te chamar agora. Eu tô falando. Isso que eu ia falar agora, Ana. Eu ia perguntar se vocês se recordam que a gente já viu esse conteúdo, né? Então, o que está acontecendo? A gente está fazendo uma retomada porque agora eu vou começar a falar da conquista da América propriamente dita. Agora eu vou começar a falar de um processo que nós vamos chamar de colonização. Ou seja, como os espanhóis colonizaram o continente americano, né, tomando o território dos incas e dos astecas, e como os portugueses se apropriaram do território brasileiro. Então eu estou fazendo todo esse processo introdutório para que vocês consigam depois compreender esse conteúdo, que é o objetivo da nossa apostila. Entendeu? É exatamente isso. Perfeita sua observação, Ana. Um ponto que eu acho interessante, pessoal, a Espanha, tardiamente, se lançou ao campo das grandes navegações, certo? A Espanha se lançou ao campo das grandes navegações. A Espanha se lançando ao campo das grandes navegações, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Os espanhóis, isso, pessoal, na figura do rei Fernando de Aragão, buscou um navegador genovês, de Gênova, Península Itálica, Cristóvão Colombo. Seu objetivo era promover uma circunnavegação. O que isso significa? Significa, espera aí, uma circunnavegação em direção às Índias. Ele buscava fazer uma navegação contornando todo o planeta para se chegar até as Índias. Tá certo, pessoal? Esse é o ponto. Beleza? Então, para se chegar até as Índias. Tranquilo até aqui? Imagino que sim. Tá bom? Só que nesse processo, anteriormente, os espanhóis tiveram que promover a expulsão dos mouros.
Os árabes, que vinham do norte da África, que estavam no território espanhol. Está certo? Legal. Neste contexto, os espanhóis, em 1492, se lançaram às navegações. No mesmo ano, Colombo chegou até a América. Porém, deixa eu só arrumar aqui. Porém, Colombo desconheceu o fato de estar em um novo continente, acreditando ter descoberto o novo caminho para as Índias. Como vocês já estudaram comigo, foi Américo Vespúcio quem entendeu que eles haviam descoberto um novo continente. Colombo morreu sem saber que havia descoberto um novo continente, tá? Isso para nós é muito importante. Isso para a gente é de suma importância. E a partir da chegada dos espanhóis, nós tivemos aqui o início da empresa colonizadora, né? O início do processo de colonização, que é o que nós vamos discutir na aula da semana que vem. Tá bom, pessoal? Então, por hora, eu estou encerrando aqui, estou pausando o nosso vídeo.